Bom, então se você voltou aqui para me ouvir, né? Neste dia que eu tô atacada, você já está pensando aí um pouco de como você realmente observar e sentir que você tem responsabilidade na vida do outro. Claro, assim como você tem responsabilidade perante o planeta, claro, perante as tuas escolhas. Você tem escolha na tua vida. Não fica falando, eu não tive escolha na minha vida, eu tive que fazer isso, isso e aquilo. Isso tudo tem a ver com você e como você vai sair disso. Muitas pessoas são vitoriosas, não é? Nasceram aí em famílias destroçadas, despedaçadas. Tem gente que nasce nas favelas, no meio do crime e consegue ter uma vida que transforma, não é? Então, conecta-se aí com a sua divindade, vai entendendo e para de mimimi e seja responsável pela tua vida. Entenda o outro que tá chegando perto de você, não é? Ai, fulano tá aqui comigo, mas é dessa forma, age dessa forma. Bom, o que eu posso fazer? Eu não posso, se eu não posso chegar perto dele ou dela e falar, né? A falar o quê? O que eu acho no meu julgamento, né? Como a pessoa eu deveria ser, e como eu não tenho domínio disso tudo, porque eu não sei o histórico da pessoa e eu vou estar julgando, o que eu vou dizer? Ah, a divindade limpa em mim as memórias de tal coisa que compartilho com fulano. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ok? Quanto mais a gente entender isso e essas responsabilidades, mais você vai se curar, vai se empoderar e vai cuidando aí, não é, de você mesmo, porque você, imagina, todo mundo que chega em você, você entende que tem conexão com aquela situação que a pessoa te trouxe, você começa a curar isso em você, passar aquela esponjinha com veja na parede, né? Imagina, você vai ficar como? Uma parede limpinha. É melhor para você. Para de julgar o outro, tá bom? Agora a gente vai para uma parte do Ho'oponopono que diz do mundo psíquico à realidade quântica, tá? Então, vamos lá. As memórias erradas, elas são explicadas pela programação neurolinguística. Existe um provérbio chinês que diz: não tenha medo de andar devagar, tenha medo apenas de parar, né? Bom, eu vou ler uma parte aqui do livro, que é bem legal, que diz: em palestras de apresentação do Ho'oponopono, com frequência, ouvimos dizer que se trata de uma técnica para permitir apagar as memórias erradas, pois as mesmas são responsáveis por situações desagradáveis encontradas no cotidiano. Assim, o Ho'oponopono o libera dos fardos que você carregava nos ombros. Muitas vezes sem nem se dar conta disso, e que freavam seus impulsos e perturbavam o seu raciocínio. No entanto, essas palavras nunca explicam o que são as famosas memórias erradas. O que são as memórias erradas? Todavia, parece importante ter conhecimento das origens dela, no intuito de entender bem como o mecanismo de ação das mesmas, mas também compreender por que é tão importante apagá-las. Isso sim. A programação neurolinguística, mais conhecida pela sigla PNL, permite entender as origens dessas memórias perturbadoras. A PNL explica que todas as suas posições na vida, suas decisões e suas escolhas estão diretamente ligadas aos seus valores e às suas crenças. Se, por exemplo, sucesso social for importante para você, é claro que as decisões que você toma não serão idênticas às de uma pessoa para quem a vontade de agradar e ser amada pelos outros não é o primordial, tá? Esses valores e crenças se tornam para você coisas evidentes, tais como o céu é azul ou a grama é verde. Entretanto, eles são totalmente subjetivos e diferem dependendo das pessoas. Estão tão arraigados dentro de si mesmo que você nem tem mais consciência do caráter subjetivo deles. Enquanto, a princípio, os seus valores e crenças eram apenas postulados,
eles pouco a pouco se tornaram elementos fundamentais aos seus olhos e atualmente comandavam a sua vida. Bom, são, por exemplo, o cumprimento da palavra dada, a honestidade, o sucesso social, a gentileza, a busca de poder, a família, o trabalho, a necessidade de dinheiro, o poder, a busca de reconhecimento e por aí segue, não é? Todos esses postulados se tornaram, pouco a pouco, mecanismos fundamentais e automáticos, né? Muitas vezes inconscientes, claro, e constituem grande parte das suas memórias, não é? É assim que você cresce, né? Sabendo que tem que ser honesto, sabendo, né, que tem que ter um sucesso social, que tem que ser gentil, que tem que ter uma família, né? Tem que casar, tem que ter filho, tem que ter família, né? Tem que ter um bom trabalho, necessita de dinheiro, de poder, e necessita buscar o reconhecimento de todos, principalmente do pai e da mãe, né? Principalmente desses dois aí. Bom, dentre isso tudo que eu falei, né? Esses postulados, dentre estas últimas, algumas podem até ser falsas, né? E limitadoras, e até mesmo enganosas, né? São as memórias erradas que culminam em decisões insensatas e comportamentos aberrantes. Então, quando a pessoa tem aquela decisão que é totalmente impensada, ou se comporta de uma forma que é até uma aberração, então são essas memórias erradas que estão vibrando ali, por trás no inconsciente e trazendo as informações. Tudo isso porque a sua visão do mundo, ela acaba sendo distorcida por um filtro que são feitos de crenças ou de valores irracionais, né? Então a visão que você tem da vida é a visão que as pessoas têm, que trazem dos seus ancestrais, né? Dos julgamentos do outro, porque fulano tem um carrão, porque eu tenho que ter também, porque eu tenho que casar, tenho que ter filho. Quem disse isso, né? Bom, vou dar um exemplo. Se você considerar que o mundo é maldoso com você e deseja a sua destruição, aí você vai ter uma dificuldade muito grande de sair de casa, de viajar, de sair simplesmente para encontrar os amigos, né? Tem gente que tem essa visão, que o mundo é maldoso. Conheci vários quando eu morei lá no Nordeste, né? Então, porque o mundo é mau, as pessoas são más, não faz isso, né? Tem uma amiga minha que dizia, você anda com a cara para cima igual uma tonta aí, qualquer dia você vai ver. Você vai ser assaltada, vão levar seu celular. E você não tem medo? Eu falava, não, eu nunca fui assaltada na minha vida, nunca. Então, e sempre vivi em São Paulo, e olha que eu saía para as baladas de noite, hein, na juventude, né? Mas nunca aconteceu isso comigo, mas tem gente que tem muito medo de tudo, né? Medo de viajar, medo de andar de avião, né? Então, isso vai atrapalhar muito o dia a dia da pessoa, né? Sabe, a pessoa que tem medo de tudo, acha que o mundo só tem gente má, né? Só tem assaltante, ladrão, trambiqueiro, tudo isso. Isso vai atrapalhar ela, claro, no dia a dia. E também vai atrapalhar a evolução pessoal dela. Concordam? Isso vai atrapalhar a evolução pessoal. Essas crenças e valores enganosos, ele vem junto com isso o quê? O medo, principalmente, né? O medo. E esse medo que limita muito as atividades e as escolhas na vida das pessoas, não é? Você tem coragem de mudar de país, de viajar, tem coragem de dar um não pro teu trabalho que você não aguenta mais ser explorado, né? Trabalha muito, ganha pouco. E você dá um não, fala, basta, eu vou fazer as minhas coisas. Ou basta, não suporto mais esse casamento. Ou, sim, eu quero um novo relacionamento. Sim, eu vou me jogar numa nova parada aí, vou arriscar. Sim, sei lá o que é que está acontecendo na sua vida, né? Então, são esses elementos que dão origem à maioria das suas memórias erradas, tá? Vamos ver com mais detalhes do que se trata isso, tá? Os medos. Vamos falar sobre os medos.
provém principalmente dos medos sentidos pelos seus... Quem? Fala você aí, pra você não dizer que eu sou chato falando toda hora do pai e da mãe. Por seus pais, pelos seus antepassados, ou por pessoas muito queridas para você, como amigos, amigos maravilhosos que você ama, ou professores, né? Sabe? E a gente, as pessoas, acabam transmitindo isso para os filhos de forma inconsciente, professores, né? Nós que somos pais, sim, mãe, pai, presta atenção nisso. Se você sente medo e transmite para o filho, sabe? Cansei de ver também coisas desse tipo, não é? E transmite inconsciente, claro, você não quer prejudicar um menino, você quer proteger, mas você tá botando medo ali nele, né? E tá pensando que tá preservando, né, a criança, mas não tá colocando medo, né? Bom, e assim vai se transmitindo, né? Os descendentes, a sua visão do mundo e dos acontecimentos. São visões apenas. Visões bem diferentes. Então, mas, sabe? O que os pais querem mesmo é isso, é preservar, né? Então, até a gente que fica toda hora prestando atenção no que fala e como reage, né? Às vezes a gente produz esse efeito e acaba não percebendo, tá? Mas atenção nisso. Por exemplo, o simples fato de dizer a uma criança para tranquilizá-la, né? Ah, não precisa ter medo da tempestade. O que você está fazendo nela pela PNL? Você está programando o medo da tempestade, né? Entende? Porque ninguém nunca diz, ah, não precisa ter medo da maçã. Sabe? Ah, não precisa ter medo de uma nuvem fofinha no céu. A gente só diz essa frase, não precisa ter medo de, para a criança entender que, sabe? Imediatamente faz a criança entender que naquela situação há razões de medo, de se ter medo. Porque você não vai dizer para a criança, você não precisa ter medo de, sei lá, da sua cama, você não precisa ter medo de dormir. Mas se você diz, não precisa ter medo da tempestade, quer dizer que, opa, tem um risco ali, né? Enquanto a gente, né, como pai, como mãe, pensava que era o contrário, né, que estava afastando a criança do pensamento, estava tranquilizando, mas não, estava colocando ali um programa na criaturinha, um programa, né? E às vezes a gente faz, eu na minha geração nem tanto, eu com a minha filha, mas com a minha mãe, que colocou muito medo de tudo na gente, né? Porque tinha medo das punições de Deus, né? Então, falou muito mal sobre o sexo, que era sujo, que era horroroso, que era coisa do diabo. Falava muito da humildade, que confundia, assim. As religiões trouxeram muito isso, né, que eu sempre falo, de confundir a humildade com a pobreza, né? Então, minha mãe, ela, quando separou do meu pai, ela tinha medo de perder a gente. Então, ela foi colocando medo. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo. Então, por quê? Das melhores das intenções, claro, né? Bom, isso também pode se dar de maneira mais sutil e também não passar pela linguagem oral, ou seja, não verbal, né? Mas as crianças, elas percebem tudo, né? Gente, é incrível. Como são espertos, né? Coitado de você acha que engana teu filho, a tua filha, e não mesmo, né? Elas sentem os medos dos pais, né? Só de quê? De ver a atitude deles, sabe? Ele não precisa falar, nem a mãe, mas a criança percebe, né? Por exemplo, uma fobia de multidão em centros comerciais, né? A mãe sente isso e o pai não precisa falar. A criança, ela percebe e ela vai registrando esses temores, né? E acaba sentindo esses temores por conta própria. Então, os medos também se constituem ao longo da vida de acordo com as situações vivenciadas. Também, como acidentes, lutos, o pai foi mandado embora, né? A mãe separou do pai, a criança era jovem, o pai batia na mãe, tudo isso daí, claro, né? São situações que, sabe, fragilizam uma pessoa e para a vida toda, se ela não estiver atenta depois, que é o que chamamos dessa criança interior ferida. E a partir daí que surgem os medos, eles são registrados, tá? Olha, eu não acabei não, tá? Ai, me espera lá no próximo áudio. Eu prometo que vai ser o último áudio de hoje, tá bom? Um beijo, te espero lá.